Olá, paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou responder uma pergunta bíblica que chegou para nós. Esse novo quadro aqui do nosso canal, Pergunte ao Pastor. E temos uma pergunta vinda da parte do irmão Cícero. Vamos então ouvir irmão Cícero fazendo assim a sua pergunta e depois estarei respondendo. A paz do Senhor Jesus, pastor, e um bom dia a todos os irmãos ouvintes. Pastor, a minha pergunta se encontra no livro de 1 João, no capítulo 5, no versículo 16, que nos diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Quais são os pecados para a morte, o qual não devemos orar, pastor? A paz do Senhor Jesus, vamos então explicar esse texto bíblico enviado aqui pelo nosso irmão Cícero. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16. Esse texto bíblico nos fala sobre orar por alguém que pecou, mas não é pecado para a morte. E também há uma restrição para não orar por alguém que cometeu um pecado que é para a morte. A grande questão aqui é: qual é o pecado que gera morte, né? Essa é a grande interrogação. Mas para nós entendermos esse texto bíblico, que foi aqui as palavras do apóstolo João, nós precisamos entender o contexto desta epístola. Por que João falou isso? João é um dos seguidores de Jesus, conservador da verdadeira doutrina. João sempre, principalmente no Evangelho, assim como nas suas cartas, ele defende a encarnação do Verbo. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E ele vai falando que Jesus de fato se tornou homem, se tornou carne, ok? E João, no período em que ele escreve esta carta, os apóstolos, combatendo a uma série de hereges que estavam transmitindo doutrinas contrárias à doutrina apostólica pregada pelos apóstolos. E esses homens diziam que Cristo, ele não veio em carne, que Cristo era um espírito. E isso causou muitos problemas para a igreja daquele período. E João escreve essa carta aqui para provar que Jesus de fato é Deus, estava em carne, habitou entre os homens e que de fato é o único Salvador para a humanidade. Só Jesus é a solução, ok? E também esses homens conseguiram levar muitos daqueles que já estavam servindo Jesus, os que estavam com os apóstolos, certo? Mas eu quero que você entenda agora sobre esta pergunta. Mas eu quero também explicar para você sobre a necessidade da oração, da intercessão pelos nossos irmãos. Devemos e podemos orar pelos nossos irmãos, certo? Por quê? Todas as pessoas cristãs, eles pecam. Está escrito na carta de João também, no capítulo 1, no versículo 8, eu vou estar fazendo essa leitura bíblica. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós.
Então, o que entendemos aqui? Todos nós pecamos, mas há uma solução para isso. Olha o que diz o versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Pecamos, sim, mas o que devemos fazer? Confessar os nossos pecados e o Senhor Jesus, Ele vai nos purificar. Então podemos orar por todos os nossos irmãos. Não importa como eles estejam, ore pelo seu irmão, certo? A Bíblia faz referência a pecados, fala muito de pecado. Existem aproximadamente 370 classes de pecados na Bíblia, certo? Mas não há nenhum texto específico se referindo a esse pecado que João cita aqui. Não há, assim, um pecado para a morte, né? E que morte é essa? João está se referindo a uma morte física? Ou uma morte espiritual? Ou morte eterna? Provavelmente João não se refere à morte física, ok? Ele está se referindo a uma morte espiritual, alguém que já está caído e que vai resultar na morte eterna, condenação ao inferno. E por que isso vai acontecer? A pessoa vai ser condenada por quê? Exatamente por praticar esse tipo de pecado que ele fala. Eu vou explicar para você. Fique conosco, continue neste vídeo, eu vou explicar qual é esse pecado que João está se referindo. Pecado para morte. Encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 12, Jesus falando sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa se opor, ou falar contra, ser contra as ações do Espírito Santo de Deus. Jesus falou que essa pessoa não tem perdão. E também essa pessoa que cometer esse pecado, a tendência dele é se afastar da igreja, da palavra, de tudo que é de Deus. Por quê? Porque o Espírito de Deus não estará nele, é o Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, dos nossos erros, que precisamos voltar para Jesus. Então essa pessoa, ele afasta-se totalmente, nunca mais volta, ele nunca mais vai se reconciliar. Por isso ele vai para a condenação. Mas é claro que João não se referia a isso. João não está falando aqui sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. João está se referindo a Jesus. E eu gostaria de ler para você uns textos bíblicos encontrados também no capítulo 5, versículo 11 a 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Observa-se, a vida eterna está em Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então João chega a concluir aqui que tudo que ele escreveu é para que os seus leitores viessem a crer verdadeiramente no Senhor Jesus e continuassem com Jesus, não abandonassem a fé em Jesus. Como os falsos pregadores da época falavam contra Jesus e diziam que Jesus não veio em carne, que Jesus não era um homem, como de fato a Bíblia afirma que Jesus, se encarnou, deixou seu trono de glória, veio viver aqui entre os homens. Então isso fez com que algumas pessoas deixassem o verdadeiro ensinamento, a verdadeira doutrina, e isto chama-se
apostasia. O que é apostasia? Então, apostasia é o abandono da verdadeira fé, da doutrina pregada pelos apóstolos, negação de que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, é o enviado de Deus. Então, alguém que nega Jesus, que é contra Jesus, que fica contrário à verdadeira doutrina, esta pessoa não tem vida eterna. Conforme as palavras de João, você viu, quem tem o Filho tem a vida. Então, quem não tem o Filho, quem não tem Jesus, quem é contra Jesus, ele comete um pecado que vai gerar morte. Que morte é essa? Morte eterna, separação de Deus. Quando João fala da vida, fala vida eterna. Ele diz, quem tem o Filho tem a vida eterna. Não ter Jesus vai resultar em morte eterna. Então, por esses, João diz, não adianta orar, porque eles abandonaram o verdadeiro Salvador. Só Jesus salva, sabemos disso, não há outro caminho, não há outro meio. Então, quem está com Jesus tem perdão. Negou, abandonou, desacreditou em Jesus, resultado, morte eterna. Que Deus abençoe você maravilhosamente, participe conosco, mande também a sua pergunta bíblica e participe deste canal Estudando a Bíblia, que tem como objetivo principal divulgar a palavra de Deus, a verdadeira doutrina e também a obra missionária. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.